Agora foi. Ok. Pedimos, então, que mantenham seus áudios desligados e apenas os vídeos habilitados durante a apresentação e o debate. Em momento oportuno, ao final, serão novamente liberados para interação e participação aqui com a plateia virtual. Como também, lembramos que as perguntas poderão ser encaminhadas por escrito e também poderão ser feitas neste momento final, por vídeo e áudio. Aqui no bate-papo, no rodapé, temos uma bolinha, uma nuvenzinha escrito bate-papo. Por ali podemos já, ao longo da palestra, enviando perguntas. Está aqui na barra inferior e depois aparece aí na lateral do seu vídeo. Este evento virtual está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente no nosso canal do CNCP Brasil no YouTube. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindas todas as pessoas que nos acompanham aqui por meio da plataforma virtual do Zoom. 31 de março de 2021, uma quarta-feira, hoje, Dia da Integração Nacional. Estamos nós aqui, pessoas de vários lugares do país, fazendo essa integração. E o Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, por meio da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, inaugura, nesta data, uma série de webinários que objetivam oportunizar o debate de temas diversos e relevantes, sempre aqui no formato de uma mesa redonda, com interação, duração de até 1h30, no máximo. O evento será sempre 100% online, aqui pela plataforma do Zoom, e as inscrições também sempre gratuitas. Sempre ocorrerão também na última semana de cada mês. Então, a cada mês vamos divulgando aí os novos convidados, tá bom? Fiquem atentos às nossas redes sociais, no @CNCP_Brasil. E nesta primeira edição do webinário intitulado Webinário CNCP Brasil 2021, cujo tema Comunicação Organizacional e Representatividade Feminina, nós contaremos hoje com a participação da palestrante convidada, que compõe o quadro docente da Universidade Federal do Paraná, a quem agradecemos pelo aceite do convite. Senhoras e senhores, anunciamos as autoridades que compõem o dispositivo virtual nesta noite. A presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, do CNCP Brasil, cerimonialista Rabi Simões dos Santos. A professora doutora Regiane Regina Ribeiro, diretora do setor de artes, comunicação e designer da UFPR e coordenadora da agência escola da mesma instituição de ensino superior. A presidente da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, a ABCP, cerimonialista Ivone de Almeida. Conto também aqui com a participação nesta noite das cerimonialistas de Relações Públicas, Nicole Girardi, que é do Paraná e será mediadora nesta noite, e Adriana Eldarre, do Mato Grosso do Sul, que, junto com a professora Rabi, serão as debatedoras do tema. Teríamos também a participação da nossa colega Juliana Espíndola, daí do Distrito Federal, que também participaria como debatedora, mas por motivos de saúde esteve impossibilitada de comparecer aqui nesta noite, a quem desejamos e enviamos nossas vibrações e desejos de boa recuperação. Queremos aqui agradecer, para que esse evento acontecesse, na pessoa do Pedro Amorim, nosso diretor de planejamento. Então, cumprimentamos todos os diretores, assessores, consultores especialistas, o funcionário Felipe Vieira, a nossa consultora especial da área de comunicações e redes sociais, a Célia Amaral. Na pessoa desses cerimonialistas, cumprimentamos a todos que compõem a gestão 2021-2023. E, em especial, essas pessoas agradecemos por todo o apoio e colaboração para que esse evento acontecesse. Demais cerimonialistas, mestres de cerimônias, filiados ao CNCP Brasil, profissionais do segmento de eventos, professores, estudantes, senhoras e senhores, nosso muito obrigado. Anunciamos a palavra da presidente da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, cerimonialista Ivone de Almeida. Boa noite.
Professora Ivone, a senhora vai... O seu microfone está desabilitado, vai ter que habilitar novamente, por favor. Pois não, desculpe. Agora sim. Caríssima Rabi Simões, presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, caríssimo amigo Francismar Pettini, diretor de ensino do CNCP Brasil, cumprimentos pela iniciativa desta atividade, cujo tema é comunicação organizacional e representatividade feminina, temas da maior importância, sobretudo porque estamos no Dia de Integração Nacional, então nada mais apropriado, e agradeço penhoradamente a generosidade da doutora Regiane Ribeiro, da Universidade Federal do Paraná, que vai nos abrilhantar com seus conhecimentos, a mediadora Nicole Girardi, que também é do Paraná, né? E as debatedoras, a Adriana Eldar, de Mato Grosso do Sul, cuja personalidade é alvo de uma grande admiração minha. Eu a considero uma pérola do cerimonial de Mato Grosso do Sul e fico infinitamente contente toda vez que a vejo se desempenhando, porque nos dá muito orgulho. Lamentavelmente, Juliana não está entre nós, mas também é uma cerimonialista a quem eu admiro muito. E quero dizer que, em nome dos membros da ABCP, eu cumprimento e agradeço a todos que têm a intenção de acrescentar conhecimentos, alargar os horizontes dos cerimonialistas do Brasil. A ABCP é, sem dúvida, uma casa do saber e da cultura, e dá total apoio aos que acreditam na construção do saber como um instrumento vital para o aprimoramento do convívio humano. As instituições que se dedicam ao trabalho do fomento, do conhecimento e da valorização da cultura merecem sempre o nosso aplauso e a nossa consideração. Eu desejo sucesso a essa atividade. Obrigada a todos que vieram, que estão aqui prestigiando este evento e vão beber da sabedoria desses especialistas. E, grata pela atenção neste momento, meu carinhoso boa noite a todos. A Juliana certamente está nos acompanhando agora, nos vendo, a quem mandamos o nosso abraço. Bom, eu estou cercado de várias mulheres aqui na Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, este evento também foi marcado para essa data, 31 de março. A gente encerra aí o mês comemorativo ao Dia Internacional das Mulheres, trazendo ao debate a doutora Regiane. E para as boas-vindas, professora, fique à vontade. Bom, então, boa noite a todos e a todas. Eu queria iniciar agradecendo, né, primeiramente, a Ivone Almeida, né, que é a presidente da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo. Queria agradecer muito, né, a professora Rabi Simões, presidente do comitê, agradecer o diretor, o Francismar, né, pelo convite e também, né, por esse contato sempre muito solícito, muito cuidadoso, né? Fico feliz, agradeço. Queria agradecer muito também a querida Nicole Rodrigues, né? A Nicole, que também fez parte desse convite, trabalhou comigo muito próximo aqui na UFPR, sentimos saudades da Nicole, então agradeço o convite, fico feliz em poder participar. Com isso, agradeço também, né, a Adriana, que vai estar junto com a gente, o Pedro, né, cerimonialista, a Célia, o Felipe, que está dando todo esse apoio técnico, e eu espero, né, estar à altura aí de discutir com vocês duas questões que para mim são muito caras. Rapidamente, eu queria mencionar o prazer de estar, né,
nesse lugar hoje, que é o cerimonial e protocolo, e falar de uma pessoa que, para mim, é muito importante. Comentei com o Francis que eu ia fazer esse agradecimento, e que eu vejo aqui que tem uma série de colegas, que foi a minha professora, né, e minha colega de departamento na UEL, a professora Mariângela Benini Ramos Silva, a Mari, né, como eu carinhosamente a chamava, ela era uma grande, né, inspiradora e uma inspiração na área de cerimonial e protocolo, e ela foi uma professora muito atenta, né? Então eu acho que onde ela esteja hoje, acho que ela vai estar feliz em saber que eu estou aqui nesse fórum falando para vocês, e eu queria muito também poder dedicar isso a ela. Então, as minhas palavras iniciais aí para esse evento. Espero que seja um bom evento. Obrigada. Gratidão. Anunciamos a palavra da presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, cerimonialista Rabi Simões. Liguei meu microfone. Boa noite a todos os colegas cerimonialistas que estão aqui presentes. Agradeço a presença de todos e a importância que vocês estão dando a este evento. Queria agradecer primeiramente a professora Regiane, porque eu considero ela protagonista deste evento, porque é ela quem vai nos passar essas informações tão importantes que nós realmente necessitamos. Agradeço também às professoras Adriana Eldarre, a Nicole Rodrigues, a Juliana Espíndola, que não está aqui presente, mas sei que, devido a estar com problema de saúde, e também o nosso diretor de ensino, pesquisa e extensão, Francisco Mapetino, que organizou este webinário. Nós estamos iniciando uma sequência de ações de capacitação para todos os cerimonialistas do Brasil. Então, esta é a primeira de uma série de webinários com temas muito atuais para todos nós, sobretudo nós cerimonialistas. E hoje já se inicia a programação deste ano. Então, vocês fiquem de olho nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, porque logo publicaremos um calendário de eventos para o ano de 2021. Para nós, do CNCP Brasil, é uma honra receber a professora Regiane Ribeiro, que é doutora em comunicação e semiótica, e que abordará um tema tão importante e atual para nós, mulheres e homens que convivemos numa mesma sociedade. E que, apesar de todas as barreiras a serem superadas, nós, mulheres, já conquistamos uma porção importante no âmbito das organizações. Vamos tirar o máximo de proveito deste nobre alimento intelectual que a doutora Regiane Ribeiro nos traz hoje. Muito obrigada. Obrigado, professora Rabi. Bom, som me ouve? Ok. O propósito dessa série de eventos virtuais ao longo do ano, ele vem ao encontro ao objetivo geral da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, que estão previstas nas nossas ações para esse triênio 2021-2023. Nas nossas ações, nós pensamos o objetivo geral, o articular indissociavelmente a tríade, ensino, pesquisa e extensão, estimulando o intercâmbio de conhecimento entre o CNCP Brasil, membros associados e instituições educacionais, como também possibilitar mais acesso ao conhecimento. E é isso que nós começamos com esta primeira edição. E aí eu passo a palavra à mediadora dos trabalhos, a nossa colega lá de Curitiba, do Paraná, mesma cidade da nossa palestrante. Então, da nossa casa para a casa de vocês, vamos passar os trabalhos do evento. Nicole, por favor. Boa noite a todos, queridos amigos, queridas amigas. Todos me escutam bem? Sim.
Boa noite à presidente do CNCP, professora Rádio Simões. Boa noite, Ivone, presidente da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo. Boa noite a todos que estão aqui presentes nesta noite conosco, entrando em nossas casas para, igual foi falado anteriormente, ganhar cada vez mais conhecimento. Boa noite ao diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão, meu amigo Francis Marchettini. Em nome dele, gostaria de cumprimentar todos os diretores do CNCP aqui presentes, a todos os membros aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar minhas amigas, assessoras da DEF, a Juliana, a Adriana. A Juliana não pôde estar aqui presente, mas recebe as nossas energias. E uma boa noite especial à nossa convidada, a professora Regiane Ribeiro, minha amiga, uma das minhas RPs preferidas, uma pessoa sensacional, com uma energia, uma simpatia fora de série, que vocês vão poder acompanhar aí ao longo da apresentação dela. Agradeço desde já por ter aceito o nosso convite de abrir essa série de webinários do CNCP, com um tema tão necessário, que é a comunicação organizacional e a representatividade feminina. Meu muito obrigada. Lembrando, como o Francis já comentou, nós queremos fazer um bate-papo, algo leve, com o máximo de conhecimento adquirido e compartilhado, para criar possibilidades para a própria produção e construção pessoal de cada um que está aqui presente. Pois, né, como já dizia nosso grande educador Paulo Freire, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. A professora Regiane falou essa frase em um dos seus discursos enquanto estive cerimonialista na Universidade Federal do Paraná. Eu fui lá e dei uma resgatada para estar aqui presente nesta noite. Neste momento, vou fazer uma leitura do currículo resumido da nossa convidada. Professora Regiane Regina Ribeiro possui doutorado e mestrado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e graduação em Comunicação Social e Relações Públicas pela Universidade Estadual de Londrina. É docente adjunta da Universidade Federal do Paraná e permanente do PPG-Com, na linha de pesquisa, comunicação e formações socioculturais. É líder de grupo de pesquisas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e também do Núcleo de Estudos em Ficção Seriada, pesquisadora da relação entre gênero e mundo do trabalho. Tem experiência e atua nas seguintes temáticas: diversidade cultural, representações sociais, estudo de gênero, multiculturalismo, mídia e ciência, mídia e consumo. É também atualmente diretora do setor de artes, comunicação e design e coordenadora da Agência Escola da Universidade Federal do Paraná. Seja muito bem-vinda, professora, ao nosso webinário. A palavra é toda sua, para toda a sua apresentação e conhecimento que a senhora vai compartilhar nesta noite conosco. Obrigada. Eu vou, então, compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. E aí eu só vou pedir a vocês, né, Nicole, que me mantenha aí informada do tempo, né, para que eu consiga cumprir com vocês esse tempo e a gente possa depois dar sequência às perguntas e aos debates. Bom, já feito os agradecimentos, né, eu queria reforçar, né, como eu estou feliz em poder estar aqui conversando um pouco com vocês a respeito de comunicação organizacional, de representatividade feminina e também falando um pouco desse que eu chamo da minha nova paixão, que é coordenar a Agência Escola de Comunicação. O tempo é curto, então eu fiquei pensando como que eu organizaria as informações para conseguir falar um pouco sobre cada assunto dentro de uma perspectiva ampla, né? Mas que depois possamos, então, né, ser mais aprofundado em cada um dos temas que a vocês interessarem. Então, eu vou dividir então, nesses dois momentos, vou começar falando um pouco sobre a representatividade e a representação feminina no contexto das organizações e do mundo do trabalho, e depois, então, rapidamente, eu vou falar um pouco sobre essa experiência da Agência Escola. Tá? Para falar um pouco sobre esse tema, né, que é a representação feminina, eu queria fazer um apanhado de algumas questões que eu acho bacana a gente trazer à tona quando se discute esse conceito, que é o conceito de representatividade e o conceito de representação no campo do gênero, né, e no campo da equidade de gênero. Eu acho que esse tema, propriamente dito, ele não pode estar
separado de questões que, de certa forma, impactam de forma muito, mas muito grande todo o processo, né? Então, para a gente falar de equidade de gênero, a gente precisa falar, sem dúvida alguma, das relações de poder que estão imbricadas dentro desse processo, né, que é o processo, então, de tentar uma igualdade entre homens e mulheres, né? Eu costumo dizer que a equidade de gênero, ela não está, de certa forma, atrelada somente a essa dicotomia, né, homem-mulher, mas a gente pensa qualquer identidade de gênero que esteja fora de um padrão, enfim, de um padrão heteronormativo, né, que está diretamente associado só ao nosso sexo biológico, mas é pensar essas identidades todas como identidades, de certa forma, fluídas, né, e que ocupam os espaços organizacionais, então, precisam ser respeitadas, precisam ter condição, né, de disputar esses espaços, seja no momento de entrada, seja na presença durante, né, o seu trabalho dentro das organizações. Eu acho que a gente não pode não falar, né, da questão interseccional que perpassa toda essa discussão, né? Então, é muito interessante, porque quando você começa a estudar, né, o gênero e a questão dos movimentos feministas, você claramente percebe que o movimento, ele se inicia a partir de grupos que têm características muito homogêneas, né? Então, geralmente, todos os movimentos, né, em todos os lugares do mundo, eles começaram com grupos de mulheres de uma classe média, na maioria delas, né, dentro desse padrão mais homogêneo, uma classe média, né, geralmente brancas, enfim, essa articulação de início do feminismo, ela é, de certa forma, bastante discutida, porque a gente tem, dentro do próprio contexto, uma diferença muito grande, né, de pensar como é trabalhar dentro dessas condições desse grupo, que a gente vai entender dentro de uma lógica dos grupos são privilegiados, e outros grupos, né, que perpassam aí as questões de desigualdade social, de classe principalmente, e de raça, que vão acabar modificando completamente toda a estrutura do trabalho e do trabalho remunerado, né? Então, é bem importante a gente pensar também que esse trabalho, ele muitas vezes, para a mulher, ele é dividido naquilo que a gente trata como trabalho remunerado, né? Mas toda a carga de trabalho não remunerado que a gente tem e que, de certa forma, impacta consideravelmente na estrutura, né? E na condição social e individual de cada mulher. Se a gente pensar, eu acho que todo mundo aqui deve ter conhecimento disso, que agora, durante a pandemia, as mulheres são as que mais sofrem dentro desse contexto, né, pandêmico, porque ou perderam o trabalho, ou o companheiro perdeu o trabalho, ou ela tem que, de certa forma, trabalhar o dobro, porque as atividades da casa dobraram, porque os filhos estão em casa, porque, enfim, né, a violência de gênero aumenta. Então, pensar toda essa articulação da representação e da nossa condição no mercado de trabalho tem a ver com todo esse olhar que é muito mais complexo, né? E aí eu acho que é sempre importante dizer que existe uma grande diferença, né, entre a ideia de representatividade e a ideia de representação. Quando me coloco, né, vou falar um pouco da minha trajetória profissional, enfim, eu sou, né, hoje diretora do setor de artes, comunicação e design, e a gente tem hoje na universidade 14 setores, 28 cargos, né, levando em consideração direção e vice-direção, e desses 28, temos 8 mulheres entre diretoras e vice-diretoras, né? Diretoras hoje somos 5. Então, veja, a representatividade, né, que é esse número quantitativo de mulheres hoje na direção da universidade, ainda é
bastante menor do que a representatividade masculina. Somos 30%. Né? Hoje a gente tem uma vice-reitora mulher, né? Isso é extremamente importante dentro desse quadro. Então, pensar a representatividade é pensar muito essa questão em números. Né? Por outro lado, a gente tem que pensar dentro dessa outra posição, que é, a partir dessa representatividade ou não representatividade, né? Essa ausência, muitas vezes, como é que a gente pode, de certa forma, identificar questões do ponto de vista da produção de sentido do que é trabalhar e ser mulher dentro das organizações. Né? Porque aí a gente vai entrar em uma discussão que é muito mais complexa. Né? Por quê? Porque diz respeito aos estereótipos, diz respeito às piadas, né, que muitas vezes são desagradáveis, diz respeito ao assédio moral, diz respeito ao assédio sexual, diz respeito a uma série de questões que fazem parte do cotidiano da mulher e que a gente acaba tendo que, com muito jogo de cintura, ter que resolver. Ou não, né? E esses estereótipos, eu acho que são as condições, muitas vezes, mais difíceis da gente pensar a nossa trajetória dentro das organizações. Né? Eu vejo, por exemplo, que a gente avançou muito nesse sentido. Né? Então, hoje, quando eu falo de representatividade, de representação, como eu estou fazendo hoje aqui, eu fico muito feliz porque eu acho que, de certa forma, isso já está bastante resolvido. Por outro lado, quando a gente olha, né, para os últimos anos e para o retrocesso que existe dentro das políticas de representação, de gênero, de participação feminina, isso me preocupa. Para vocês terem uma ideia, hoje no café eu acabei lendo uma reportagem que saiu na Folha, que era uma reportagem que tratava sobre um levantamento do Fórum Econômico Mundial falando a respeito, né, da equidade de gênero no Brasil. E a gente, por incrível que pareça, nos últimos anos, a gente acabou caindo, né, consideravelmente nesse ranking. Então, a gente vê, a gente caiu 26 posições. É muito, né, para um lugar que já era praticamente conquistado, né? E aí, para isso, a gente precisa correr atrás do prejuízo, né? A gente precisa, de certa forma, fazer muitas coisas e tentar se posicionar. Então, acho que uma coisa importante que eu vejo hoje nessa minha trajetória é essa condição de você estar disposta a assumir esses cargos, né? Que são cargos públicos e que são cargos que demandam uma certa dedicação, né, atrelada a uma série de outras atividades que você faz, mas eu sempre digo que ocupar cargos públicos hoje é um movimento político, né, porque precisamos estar nesses lugares, né? E a gente não é incentivada né? A gente vem de uma cultura que é uma cultura, muitas vezes, que separa, que divide, né? O que é a profissão para o homem, o que é a profissão para a mulher. Né? No campo das organizações, isso é extremamente identificado. Né? Eu tenho 2 filhos, um filho homem e uma filha mulher, e apesar de eu estudar gênero, eu me pego várias vezes cometendo algumas, né, repetições que estão na nossa cultura cotidiana. Né? Então, aspectos que são pequenos, mas que eu percebo na minha vivência. Né? Por exemplo, o fato de que a ambição dentro do campo organizacional, seja no público ou no privado, ela é sempre vista para a mulher como algo ruim. Né? Então, a mulher ambiciosa, ela é tida sempre como alguém, né, como uma qualidade que não é a qualidade melhor que ela precisa ter. Né? A qualidade melhor que ela tem que ter é ela ser amorosa, né, maternal, ela ser enfim, conciliadora, né? E a ambição, quando está atrelada ao homem, ela é sempre atrelada como uma característica positiva, né? Então, você tem que ser ambicioso, né? Você
Então, são aspectos que eu acho que a gente vai quebrando à medida em que você vai adotando e vai assumindo esses lugares. Tem questões, por exemplo, no campo que eu considero também bastante interessante, que é no campo da tomada de decisão, né? Quando você está num cargo de chefia, seja dentro da universidade ou fora, você tem que tomar decisão. Né? E muitas vezes essa decisão, ou até na maioria das vezes, ela não é uma decisão consensual. Né? Então, muitas vezes, essa decisão e essa tomada de decisão precisa, de certa forma, assumir uma condição dura, né, para isso. Isso não quer dizer que você é, né, dura, ou que você... Mas você tem que assumir esse aspecto. E isso também é visto como uma questão, muitas vezes, ruim. Né? Então, no campo do gênero, a gente percebe colegas, né, mulheres falando isso, né? Ah, mas ela está mal-humorada, é porque ela deve ter brigado com o marido, ou ela está mal-humorada, é porque ela não tem marido, né? Ou ela... sabe assim, são construções de representação de estereótipos que acabam atrapalhando muito, né, a nossa condição. Então, às vezes, a gente tem que sempre... às vezes não, quase sempre a gente tem que ter esse jogo de cintura para conseguir falar sobre isso, né? E não agir também, de certa forma, sempre assim. Tem alguns aspectos que eu acho que são importantes, né, a gente pensar no contexto das organizações. Eu acho que a primeira coisa é olhar para as organizações e se perguntar, né, temos mulheres em todos os níveis hierárquicos? Né? Vocês vão ver que não. E para a gente ter mulheres em todos os níveis hierárquicos, infelizmente ou felizmente, no meu caso eu acho felizmente, a gente precisa adotar práticas de diversidade ou boas práticas de inclusão e diversidade que está atrelada a uma questão padrão, que é o próprio recrutamento e seleção. A gente tem que dar condições para que essas mulheres consigam entrar no mercado de trabalho. Mais do que isso, a gente tem que dar condições para que mulheres negras, né, entrem no mercado de trabalho, ou para que mulheres mais pobres entrem no mercado de trabalho. E aí é muito bacana ver o movimento que hoje as organizações já estão fazendo. Vocês devem ter acompanhado, né? Foi uma coisa que rendeu muita rede social, que foi o processo de trainee do Magazine Luiza. Né? Então, quando se movimentou todo aquele grupo, né, da empresa para um trainee só para pessoas negras, houve toda uma discussão, mas que absurdo, né? Onde já se viu, né? Sendo que essa já é uma prática de outras organizações há muito tempo, né? O que aconteceu ali também foi um marketing, né? Uma questão organizacional mesmo, que até proposital, né? Que rendeu muito até para o Magazine Luiza. Mas veja, quando a gente percebe um olhar sobre essa inclusão dentro de uma lógica, né, que é, né, uma construção histórica, se a gente entender de história e entender como é que essa interseccionalidade entre raça, gênero e classe interferem na entrada da mulher no mercado de trabalho, a gente não pode sair por aí nas redes sociais dizendo que isso é racismo reverso, por exemplo, né? Primeiro, porque esse tema não existe, né? Racismo reverso é algo que não existe, né? A gente teria que ter uma outra condição histórica para ter, né, uma condição de racismo reverso. O que a gente está fazendo é dando condições para que essas pessoas entrem, né, no mercado de trabalho para conseguir, então, que ela se desenvolva, enfim, né? A mesma coisa eu acho que com as cotas, né? Depois, eu acho que tem um outro aspecto que eu acho bem importante, que é a questão da diferença salarial. Né? A gente ainda tem uma diferença de quase 30% no salário pago às mulheres nas mesmas funções que os homens. A gente ainda tem um 30% a menos no mesmo salário a mulheres negras. Né? Então, isso é algo que a gente precisa acabar. Né? A gente não pode mais ter uma diferença tão grande dentro desse contexto. E é muito curioso, né? Porque quando a gente olha dados, e não vou poder falar de muitos dados aqui, quando a gente olha para todos esses dados, a gente vê, por exemplo, 56% da população brasileira é negra, né? 54% de quem faz pós-graduação hoje é mulher.
Quando você olha aonde essas mulheres estão, por exemplo, nas bolsas de produtividade do CNPq, né, dentro da pós-graduação, ou no mercado de trabalho, os números são assustadores, né? Porque a gente não consegue acompanhar, né? Então, eu estou tentando dar esse panorama todo para dizer que todo o movimento de representação e de representatividade tem que estar atrelado à política pública e à política de inclusão, né? E não adianta a gente achar que isso é um movimento nem liberal ou um movimento político, não é, né? Esse é um movimento social que vai fazer as pessoas conseguirem adotar pelo menos uma condição inicial para a gente competir, né? E assim, quando eu falo competir, obviamente a gente não quer competir, né, homens e mulheres, né? Eu estou dizendo competir num espaço que pode e que precisa ser dedicado a todo mundo, né? A todas as pessoas, né? Então, eu fico pensando que essas questões, né, são questões que a gente precisa levar em consideração, né? As organizações, elas são espaços de relações de poder, né? Eu sou com uma boa RP, eu acho que para todo o contexto organizacional tem que haver uma mediação, a gente precisa ter esse jogo de cintura para, muitas vezes, e eu acho que na questão da representatividade feminina também, né? Eu acho que a gente precisa se posicionar enquanto mulher, mas a gente também não pode criar um ciclo de animosidade em relação ao outro, né? No sentido de eu preciso ocupar o meu espaço, eu tenho que ter isso, porque é um jogo de negociação, né? E a gente vai assim ganhando esses espaços. Mas as relações de poder, obviamente, elas são sempre difíceis, né? E esse posicionamento, ele é um posicionamento que é teu, né? Então, piadas existem. Eu tenho um estereótipo não só de ser mulher, mas eu sou loira, né? Então, assim, muitas vezes aparecem piadas que são piadas bobocas, né? Assim, hoje muito menos, né? Isso no ambiente acadêmico cada vez menos. Mas a gente percebe muito, ainda eu sempre brinco, né? Eu falo assim, olha, eu falo aquela velha frase, olha, piada, né? A piada para ser boa, todo mundo tem que rir, né? Então, se alguém não riu, é porque a piada não era boa, né? E é sempre uma boa saída, assim, porque a pessoa fica meio sem graça, né? Mas existem uma série de situações no cotidiano que eu acho que é importante sempre a gente se posicionar, né? E se posicionar, claro, né? Inicialmente estando nesses lugares. Então, eu sou a maior incentivadora para que todo mundo assuma esses lugares, faça, né? Vocês devem ter reparado no meu currículo, né? Faço várias coisas, né? Eu tento fazer tudo bem, eu garanto para vocês, né? Às vezes a gente não consegue fazer com tanta eficiência, mas eu tenho uma super equipe em todos os lugares, né? Seja na direção do setor, a minha equipe é maravilhosa, seja na agência escola, que é outro lugar que demanda. Então, é bem uma coisa que eu sempre repito, né? É muito bacana falar de representatividade, é muito bacana falar de representação feminina, mas eu acho que condição da mulher no espaço de trabalho, ela é sempre e sempre vai ser uma condição de coletivo e de parceria e de ajuda, né? Quando eu olho para trás da minha trajetória e eu fico pensando, né? Desde quando eu fiz a minha faculdade até, né, o momento que eu estou hoje, eu consigo numerar, claro, né? Nunca nomeio para não causar, né, desconforto, mas eu consigo ter muito claro quem foram as pessoas fundamentais para que eu conseguisse chegar até aqui, porque sozinha a gente não chega, não chega. Então, quando a gente olha a desigualdade social e a dificuldade que as mulheres têm hoje, né, para conseguir trabalhar porque não tem onde deixar o filho, né, porque não tem o que comer, aí você percebe que todo esse discurso ele só faz sentido se a gente conseguir resolver questões que são questões muito mais importantes, né, do ponto de vista da sociabilidade e do mundo do trabalho, né? Então, eu vou encerrar meio que por aqui, vou falar rapidamente da agência, eu acho que eu já estou quase no meu tempo, né, Francis? Já está quase acabando, né, Nicole? Está quase, professora, mas pode falar da parte da agência escola, lá da sua apresentação. Vou falar rapidamente, né? E depois aí nas perguntas eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais, tá bom? Acelera o bate-papo daí. Isso aí.
Então, eu ia mostrar um gráfico aqui, mas depois eu compartilho também com vocês a apresentação, tá? Bom, então, rapidamente eu queria falar da agência. Ai, eu queria voltar aqui, mas agora não sei como é que eu volto, gente. Espera aí. Calma aí. Aqui. Pronto. Bom, então, hoje eu sou coordenando, sou diretora do setor, né, como já foi mencionado aqui, mas eu coordeno a agência, que é uma agência de comunicação pública da ciência, né? E o que é isso, né, dentro da universidade? Bom, a agência ela surge num contexto em que a universidade estava sofrendo muitos ataques, né? Vocês vêm acompanhando todo esse movimento de descrédito da ciência, de negacionismos, a dificuldade que a gente tem muitas vezes de desmistificar uma série de fake news que acontecem nas organizações e levando como né, meta pensar algo que é fato, né? 95% da produção científica no Brasil ela é feita dentro das universidades. Então, como diretora do setor, né, e como professora de um curso de Relações Públicas e de Comunicação, o projeto nasceu, né? Ele vem dessas duas discussões, né? Qual é o modelo de ciência, né, que a gente adota, e esse modelo vai dizer, né, que país e o desenvolvimento que esse país tem, e qual que é o papel dos meios de comunicação nesse contexto, né? A agência, então, ela tem como missão divulgar a produção científica e extensionista da universidade e como visão ser referência em comunicação pública com foco na divulgação científica, né? É uma parceria do setor com a Superintendência de Comunicação e Marketing, a SUCOM, a quem eu sempre agradeço, porque eu acho que é a parceira nesse processo. Na semana passada, empresários ligados a Bolsonaro defenderam propostas semelhantes em reuniões. Vou pedir para quem está com o microfone ligado, desligar, por gentileza. Isso aí. Pronto. Então, a gente tem hoje lá bolsistas de graduação, de pós-graduação, professores e profissionais. E o eixo da agência está exatamente nessa tríade, né, entre formação e experimentação, né? Dentro dessa formação, a gente entende também os processos de capacitação e de inovação tecnológica. Resumindo, o que a gente percebeu, né, que a gente percebe? Que a ciência ela precisa chegar para as pessoas e essas pessoas elas têm que participar do processo de fazer ciência. Então, a agência, além de divulgar a produção científica, ela se preocupa em educar para a ciência, né? E tentar criar nesse cidadão que, de certa forma, né, é o objetivo final, é o sujeito final das universidades públicas, que ele participe do processo. Tá? A agência, então, ela tem esses objetivos, né, que eu mencionei: ampliar a presença, moldar a percepção pública sobre a ciência, né, falar um pouco, né, capacitar os cientistas. É muito curioso, porque quando a gente começou, a gente nem tinha noção o tanto que os cientistas eles tinham vontade de aprender sobre mídia, né? E como era difícil para eles, por exemplo, fazer um vídeo, né, usar o Instagram, o WhatsApp, ou qualquer, sabe? Então, a gente começou a perceber que tinha que ser um movimento, um fluxo de duas mãos aí, né? O cientista ele precisaria se alfabetizar mediaticamente e o comunicador ele tinha que entender de ciência para conseguir fazer comunicação pública da ciência. E a gente investiu nesse modelo, né? É isso mais ou menos que a gente está fazendo, né? A gente tem base nesses três conceitos: o de ciência cidadã, ciência aberta e comunicação pública, né? A ideia, né, é que a divulgação científica, então, ela tenha essa articulação entre os conceitos e que se transformem no que a gente chama hoje no conceito de comunicação pública da ciência, tá? Eu vou passar aqui alguns aspectos também que eu já mencionei, né? Hoje a gente precisa aumentar a percepção, como eu já disse, sobre ciência, sobre as universidades. A gente precisa valorizar muito a produção e a ciência e desmistificar crenças, né? Tem estudos muito interessantes, né? Eu acho que no campo um pouco do que pode dialogar
um pouco mais com a área do cerimonial e do protocolo, nessa iniciativa que a gente tem de produzir, desmistificar crenças, a gente investe muito nos eventos, né? O que aconteceu com a gente é que a gente acabou entrando no contexto da pandemia e aí esses eventos eles acabaram também, como esse, migrando para as plataformas online. Então, hoje eu fico pensando como os eventos eles são fundamentais como estratégia de divulgar a ciência e de desmistificar fake news, né? Porque eles hoje conseguem atingir, se bem divulgados, se bem organizados, né? Eles conseguem atingir muita gente, né? No Brasil todo e até fora deles. Recentemente, a gente tem um produto da agência, que é o Divulga Ciência e a gente já está na segunda edição. A última foi uma edição sobre tratamento precoce da Covid, com dois grandes pesquisadores, um de cloroquina e o outro da hidroxicloroquina e o outro da ivermectina. E foi um evento muito legal. A gente teve mais de 1.100 acessos, né? Todo mundo participando, perguntando. Exatamente nessa tentativa, né, de usar os eventos para também popularizar a ciência e democratizar a ciência, né? Então, tem aqui alguns dados, né, que eu acho também que é interessante pensar. Hoje, de 50 mil jornalistas em atuação no Brasil, 250 só escrevem sobre ciência. 93% dos jovens eles não lembram o nome de nenhum cientista ou de algum cientista, né? Veja, é um dado absurdo, né? Apenas 12% são capazes de citar uma instituição de pesquisa. 54% dos cientistas eles afirmam que se sentem muito confortáveis em falar com os jornalistas sobre o que eles estão pesquisando, né? E que conversariam 23% sobre qualquer tema científico. E quase a totalidade deles gostariam de divulgar os trabalhos na mídia ou de qualquer outra forma possível, né? Bom, então, esses dados também depois eu posso compartilhar com vocês. Por fim, eu vou falar de alguns, né, dos nossos produtos. O banco de pautas sobre a Covid-19 são artigos científicos dos nossos pesquisadores que ainda não foram publicados, né, que estão em fase de pré-publicação. Então, eles mandam para a gente empacota, né, jornalisticamente para a assessoria de imprensa. Quando esse artigo sai, a gente encaminha para os grandes veículos, né, para ter essa característica dentro da produção jornalística de novidade, né, e chegar mais rápido, ter um alcance, porque, assim, é o que a gente sempre discute lá, o tempo da ciência é muito diferente que o tempo da comunicação, né, e aí como é que a gente faz essa junção? Então, a gente tenta, obviamente, a gente não pode atropelar o pensar científico, né? Mas quando a gente consegue ter esses dados antecipadamente, a gente consegue, de certa forma, antecipar esse gap. O Pergunte aos Cientistas, que é uma das ações que a gente mais admira lá, porque a gente agora está trabalhando por temas, né? Então, existem N condições de você perguntar. Então, a gente recebe perguntas do Brasil inteiro, a gente encaminha essas perguntas para os nossos professores, né, e cientistas da área, eles respondem, isso vira uma grande matéria jornalística. Em assessoria de imprensa foi super legal, porque isso já saiu em rede estadual, nacional, então é bem bacana, né, tem essa interação. O Primeira Pesquisa, que são trabalhos de graduação, iniciação científica, que, então, são transformados em produtos audiovisuais, sempre com uma linguagem experimental, isso é bem legal. O volume UFPR, que são drops, né, que passam durante a programação da UniFM. O Guia de Fontes, que é um guia que foi desenvolvido na UFPR para acesso de jornalistas às fontes, né, por temas dentro da universidade. E o Fala Cientista, que é um podcast que a gente tem também para divulgar não só perfis de cientistas, mas também divulgar a ciência como um todo. Então, esses são alguns, né, dos nossos produtos. Eu queria mostrar alguns exemplos aqui, mas eu vou disponibilizar, né? Eu acho que isso são mais a título de curiosidade.
E esse aí, né, são os meus contatos. Então, os 2 primeiros são os contatos da agência, né, e do jornalismo, e embaixo os meus 2 contatos. Eu acho que é isso, Nicole. Não sei se eu passei do tempo. Depois eu pensei que não foi uma boa ideia falar das 2 coisas, né, nesse espaço tão curto. Eu podia ter falado de uma só, mas, enfim, eu espero que eu tenha dado esse panorama, e aí eu fico à disposição de vocês para que a gente possa dialogar um pouco mais. Tá ótimo, professora. Acho que você conseguiu usar bem o seu tempo, não se preocupa com isso. Acho que todos que estamos aqui, a gente vem em busca dessa base do seu conhecimento também para aprendermos cada vez mais, né? Igual já dito anteriormente. Nós vamos passar agora para a nossa segunda parte, né, deste bate-papo, onde a gente vai abrir para as perguntas, tá? Então, como que vai funcionar essa segunda parte para a gente aproveitar ao máximo aí a nossa convidada? Nós vamos ter algumas perguntas feitas pela professora Rabi, pela Adriana, que também é da diretoria aqui de Ensino, Pesquisa e Extensão. Na sequência, a Ivone, da PPC, também já tem uma pergunta que ela já me falou aqui no início do nosso evento, e a gente vai abrindo para aqueles que quiserem fazer algum tipo de pergunta, podem colocar aqui no nosso chat, tá? Ou, se caso vocês quiserem falar abertamente ao microfone, utilizar esse momento, né, para isso, para a gente se conhecer também, compartilhar ainda mais, só avisar ali no chat também que você gostaria de aparecer, que a gente aí habilita o microfone, porque a gente desabilitou os microfones agora, igual o Felipe me falou, ok, gente? A gente vai iniciar agora com uma pergunta sobre os nossos temas com a professora Rabi, na sequência a Adriana, depois volta para mim e a gente passa a palavra para a professora Ivone, ok? Então, professora Rabi, a palavra é sua. Só abre o seu microfone, professora, por favor. Sim, claro. Obrigada. Obrigada, Nicole. Professora Regiane, uma excelente abordagem. E a minha pergunta é o seguinte: o trabalho desenvolvido pela maioria dos que aqui estão presentes neste evento, que são cerimonialistas, a maioria, é fazer a comunicação através dos eventos, seguindo os princípios do cerimonial e bases protocolares. Passar a comunicação, transmitir a imagem de uma organização ou mesmo de uma figura pública. Então, pensando nisso, como a senhora vê essa divulgação de assumir essa responsabilidade? Como comunicar isso? Bom, primeiro, acho que eu já mencionei, né, a importância que eu acho que essa área, que é a área do cerimonial e do protocolo, tem dentro desse composto organizacional, né, e de como eu acho, né, que ainda nos cursos de graduação ela é, de certa forma, pouco valorizada. Né? Eu imagino que, enfim, né, eu tenho muito claro os 2 currículos, né, o currículo que eu cursei na Universidade Estadual de Londrina, e já mencionei aqui, né, a grande professora que eu tive nessa área, e como lá a gente tinha uma preocupação com essa área do cerimonial e protocolo, porque ela investia muito nisso, e na UFPR também dentro da grade curricular. Né? Eu acho que, para além, né, de quem é que faz essa atividade ou como ela é feita, eu acho que dentro desse composto, né, da comunicação organizacional e das relações públicas, ter o cerimonial e o protocolo enquanto não só uma disciplina, né, mas um processo interdisciplinar, né, que ele está não só na disciplina que ensina isso, mas ele deve estar também nas unidades, né? Ele deve estar nos estágios. Eu vejo e eu sinto essa falta. Né? A gente tem os cargos de cerimonialista na universidade, né? A Nicole foi lá a responsável pelo cerimonial. A gente tem aqui na sala também o Rai, que é da universidade, também é desse setor, né? E isso é valorizado na universidade como um todo, mas eu sinto, por exemplo, na direção do setor, uma falta enorme de ter mais profissionais que possam me ajudar nesse contexto, porque
eu sou relações públicas, né, de formação, mas nunca consegui me dedicar de forma muito, enfim, não tive muita dedicação mesmo, né, para essa questão que é a do cerimonial. Então, eu sinto dificuldade hoje na minha atuação profissional. E eu acho que a gente precisaria criar alguns vínculos, professora Rabi, para que comitês como os de vocês, né, ou a própria associação, né, Academia Brasileira, como a professora Ivone é a presidente, que a gente tivesse articulações com as universidades, se não, né, com as universidades como um todo, mas com os cursos de relações públicas, para que a gente pudesse trocar nesse sentido, né? Porque a experiência de vocês no mercado de trabalho e a experiência com os eventos falta para todo e qualquer professor de universidade pública, né? Ele vai conseguir trazer ali todas as questões que estão no livro, que são teorias, né? De como é que você vai colocar a ordem das bandeiras, como é que você vai chamar, mas a experiência ela não está presente, né? Até porque acho que a gente não consegue mesmo, né? Então eu penso assim, né? Eu não sei se eu estou também fugindo muito da resposta, mas eu acho que a forma de comunicar hoje e de falar dessa área que é o cerimonial e o protocolo sem dúvida alguma, trazendo para dentro das universidades experiências de organizações, de comitês e de profissionais que estão fazendo isso. Né? E eu acho que a universidade está aberta para isso, pelo menos, né? Eu acho que a UFPR, o curso de Relações Públicas está, porque esse distanciamento é muito ruim, né? A gente acaba ficando uma ilha, né? E não que a universidade não tenha que se preocupar com o conhecimento prático. Na verdade, é o contrário, né? Os cursos de graduação, eles precisam cada vez mais, a gente precisa cada vez mais formar também para o mercado de trabalho, né? Também para o mercado de trabalho. Não estou dizendo que a gente não tem que ter uma formação humanística, que o aluno não possa querer seguir uma carreira acadêmica, né? Mas se você pegar hoje numa turma de 25, pelo menos 20 vão querer sair dali para trabalhar em alguma organização, né? Então, eu acho que nesse sentido, né? E uma outra coisa, só para finalizar, que eu acho bem importante dentro da área de vocês, né? É como é que a gente adapta tudo que vocês fazem tão bem a esse cenário que a gente está vivendo hoje, né? Porque se engana quem acha que porque a gente migrou para o Zoom, né, que a gente não precisa ter toda uma estrutura dentro da lógica dos eventos, né? Veja esse evento que a gente está fazendo aqui, né? E a gente se atrapalha todo, né? Na Agência Escola, por exemplo, a gente não tem ninguém que faça, né? Então a gente acaba fazendo aquela gambiarra, o que nunca é bom, né? Então eu penso que valorizar, né, a nossa atividade, seja de RP ou seja do cerimonial, né, e do protocolo, ela acaba sendo fundamental. E eu acho que é um bom momento, sabe? Eu acho que as pessoas sempre perceberam, né? Eu acho que na área de vocês, muito mais até que de RP, né? Vocês têm um reconhecimento enquanto, apesar do reconhecimento oficial da profissão não ser algo ainda concretizado, mas o reconhecimento prático existe, né? RP a gente acaba ainda sofrendo uma certa resistência. Então, acho que é isso assim, que eu penso em relação à questão, né, da área de vocês e dessa interface com o que eu faço e com a universidade. Obrigada, professora. Realmente nós entendemos que o que você acabou de falar, uma parte, que os eventos virtuais, nós entendemos que devem seguir o mesmo perfil que um evento presencial. E nós estamos conseguindo fazer isso. Então, mas estamos aprendendo com a prática e com essa nova realidade que vivemos. Então, é isso. Obrigada pela sua abordagem. Imagina. Passo agora a palavra à minha companheira, assessora da DET, Adriana, por gentileza. Olá, boa noite.
Professora, é fantástico ouvir com tanta propriedade e abordar esse tema tão delicado que é o posicionamento e a representatividade feminina nos dias de hoje, em que a gente não deveria mais estar discutindo isso, não é? E sim uma igualdade que transitasse de forma tranquila por todos os segmentos da nossa sociedade. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê hoje. E te agradeço muito por ter trazido com tanta lucidez o tema e, apesar do tempo um pouco curto, para que muitas coisas fossem ditas, você foi brilhante. Muito obrigada pela participação e por abrir os nossos webinários com a sua presença e com a sua experiência de vida enquanto mulher em relações públicas. E aí a gente puxa um pouco a sardinha para o nosso lado, né, Nicole? Porque eu sou RP de formação também e sou completamente apaixonada pela área e acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer, temos que caminhar bastante. Mas eu vou à pergunta. Eu fui incumbida aqui pelo meu grupo de fazer uma pergunta que eu acho que é super pertinente para a nossa área de atuação. Professora, eventos e cerimonial também são campos de pesquisa das ciências. E aqui nessa plateia virtual nós temos muitos escritores e pesquisadores sobre essas áreas, que atuam também nessas áreas. A partir das suas experiências, através da Agência Escola da UFPR, e de fazer comunicação e divulgar a produção científica, quais são as dicas que você pode nos passar para uma percepção pública deste segmento? Bom, obrigada, Adriana, pela pergunta. Acho que essa pergunta é, assim, muito boa, sabe? Porque ela toca em uma questão que eu acho hoje a mais sensível dentro do campo das relações públicas e da comunicação organizacional, que é a nossa preocupação, enquanto pesquisadores, em ampliar as discussões e a produção de conhecimento em comunicação organizacional, e aí, obviamente, né, no campo mais específico, seja do cerimonial, dos eventos, né, do cerimonial, do protocolo, ou da comunicação interna, ou, né, da comunicação institucional, enfim, né? Se a gente for pensar também dentro dos eixos da comunicação integrada, que são questões que a gente defende. O que eu penso, assim? Por que eu acho que a sua pergunta ela é muito importante? Porque eu acho que a gente caminha, né? Assim como a gente comentou aqui, né, que a representação e a representatividade avançou, os estudos em comunicação organizacional, eles também avançaram, né? Mas quando a gente olha para uma matriz da comunicação como um todo, né, desde a epistemologia da comunicação até outras áreas de comunicação, por exemplo, que são interfaces, né, minhas, né, hoje eu trabalho no PPG-Com na área de comunicação audiovisual, né, e essa relação, por exemplo, com a ficção seriada, telenovela, essas áreas, né, as teorias que estão inseridas no consumo, que é uma área bastante, né, complementar, enfim, né, uma área da comunicação organizacional, a gente tem visto cada vez menos estudos dentro da perspectiva das relações públicas e da comunicação organizacional. E aí eu também sou muito, né, suspeita, né, tanto por ser RP, mas eu acho que toda aquela discussão, né, da identidade de RP, dessa dificuldade das pessoas saberem o que faz RP, enfim, aquele blá blá blá, né, que a gente nunca consegue superar, eu acho que está muito enraizado também num movimento de abandono das relações públicas enquanto ciência. E quando a gente abandona as relações públicas como ciência, a gente deixa de avançar num campo científico importante, e aí eu retomo o que eu falei no começo, a gente deixa de ocupar lugares que são importantes, né? Que é o nosso lugar enquanto área científica, e que é preocupação, por exemplo, e foi a vida inteira,
né, de alguns professores da nossa área, né? A própria professora Margarida Kunsch, ela foi uma referência, ela é uma referência, porque ela sempre brigou pelo lugar da ciência, das relações públicas e da discussão nesse sentido, né? Então, eu acho que e aí eu tenho que fazer a minha culpa, sabe, Adriana? Porque eu, de certa forma, também, na minha vida, né, científica, como pesquisadora, eu me distanciei muitas vezes, né, de relações públicas. Primeiro porque a gente não tem uma linha de pesquisa no programa que seja de comunicação organizacional, né? Mas essa questão que a gente está colocando, acho que a profissão ela está tão enraizada, né? A gente tem tanta gratidão pela profissão, né? Que a todo momento lá no programa eu ficava pensando como é que eu dialogo, né, com os meus ex-alunos que me mandam mensagem e falam assim, professora, eu quero fazer a seleção do mestrado, mas eu queria trabalhar com comunicação organizacional, né? Eu queria trabalhar com um evento, né? Enfim. E aí eu acho que o link que eu consegui criar foi esse, né? Pensar muito a relação que daí entra também dentro dos estudos de gênero que eu gosto muito e que eu, né, me apaixonei dentro da pesquisa, que é pensar esse mundo do trabalho, né, e pensar muito o mundo das organizações, né, e pensar como é que a gente faz reflexões de comunicação, de relações públicas dentro desse contexto. Então, o que eu digo nesse sentido é que, mais do que nunca, a gente tem que incentivar os nossos alunos a fazer pesquisa, né? Incentivar os nossos alunos a não abandonar relações públicas, né? A não abandonar o evento, porque no mercado profissional, às vezes eu pego no pé, assim, eu brinco que eu sou meio conselho profissional, né? Então, assim, já tive vários alunos que elas terminam a faculdade, terminam o bacharelado em RP, entram numa grande organização, e aí quando elas vão me contar, elas estão lá, né? Márcia, não sei o quê, assistente de comunicação, né? Diretora de marketing, né? Por que você não pode ser diretora de relações públicas, né? Ou, né, gerente de relações públicas? Porque, sabe, porque, enfim, né, não tem glamour, talvez, né? Mas o que você faz lá? Relações públicas, né? Porque hoje, dentro do composto da comunicação, e para pensar todas essas possibilidades, o perfil de relações públicas, e eu não estou falando que eu sou RP, né? Eu falo isso para os meus alunos muito, ele é um perfil multidisciplinar, né? Mesmo que você daí tenha que, claro, né, entender das especificidades, contratar. Então, é muito interessante você perceber isso, né? Lá na agência, a gente tem essa preocupação. Olha, você é publicitário, você é relações públicas, você enfim, né? A gente tem alunos também de comunicação institucional. Entendam da área de vocês, mas aprendam a fazer tudo, né? Porque vocês vão precisar entender, né? Então, eu acho que é um desafio, né? Investir na pesquisa, que eu acho que é complicado ainda, né? A gente tem dificuldades. Eu participo enfim, né, de uma organização que é a Compós, né, que é o Conselho dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, e a Compós, a gente tem lá grupos de trabalho, né? E hoje a gente tem um grupo lá que é comunicação, na verdade é estudos de comunicação organizacional, o grupo, e a gente vive na corda bamba, assim, sabe? Porque os trabalhos são sempre tem menos envio de trabalhos do que todos os outros GTs. Então, é isso, assim, acho que a gente tem que fazer as pessoas começarem a perceber, né, o quanto isso é importante. E, enfim, eu acho que, não sei se eu respondi. Claro que respondeu, professora, e muito bem. É incrível como essa coisa da falta da linha de pesquisa prejudica e retarda, né, o avanço da ciência na área da comunicação, na área das relações públicas, porque a gente não consegue ter um direcionamento linear nisso. Só um parênteses, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu tive que fazer em psicologia, porque eu estava trabalhando, e aqui na universidade onde eu trabalhava não tinha mestrado em comunicação, mas para eu não sair tanto do foco, eu pesquisei a qualidade de vida do profissional de cerimonial
no Mato Grosso do Sul. Quer dizer, eu inventei algo para pesquisar que pudesse ter a ver e fazer sentido com a minha vida profissional. E virou uma dissertação que hoje é quase... que eu não consegui emendar o doutorado, mas assim, como é inédito, ninguém nunca pesquisou a qualidade de vida do profissional de cerimonial, pode virar uma tesezinha, uma dissertação aí de doutorado. Mas a gente tem essa dificuldade, professora. A linha de pesquisa na área da comunicação é muito restrita. E a gente precisa, né, cutucar. Eu acho que é isso. Falta a gente querer... colocar mesmo isso como objetivo, né? Não, vamos fazer pesquisa, porque você não precisa ser cientista, né? Você tem que ser um profissional que tenha essa veia de curiosidade, né? Eu acho que mais do que ser pesquisador, nós temos que ser curiosos. Obrigada, professora. Mas você sabe, só vou completar com uma coisa. Uma coisa que é bem interessante, que eu acho que é um movimento que poderia acontecer dentro dessa área, né, da comunicação organizacional e dentro dessa perspectiva um pouco mais associada ao que vocês fazem, que são os eventos, enfim. Eu acho que a gente também deveria incentivar mais os cursos de especialização nessa área, né, em que a gente pudesse formar para o mercado. Né? E aí trazer essa participação, né, de quem está ali, né, com a mão na massa. Assim. Quando eu ainda estava em Londrina, a própria Mariângela coordenava uma especialização que era muito bacana em gestão de eventos, em que tinham vários módulos de cerimonial, protocolo, enfim. Então, acho que esse incentivo, não só, né, ao estrito sensu, mas também ao lato sensu, nessas especializações, é muito importante. E no estrito sensu, eu acho que poderia, de repente, fortalecer a ideia dos mestrados profissionais, né, que são mestrados aí com uma característica um pouco diferente, mas que pode trazer a participação desses de pessoas como você, né, Adriana, que está no mercado de trabalho, mas que quer pesquisar, né, quer fazer as duas coisas, né? É isso. Obrigada mais uma vez, professora. Obrigada, Adriana. Acho que a professora está lendo nossos objetivos da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, né, Francis? Que é sobre a criação de outros cursos na área de cerimonial. Acho que ela anda lendo nossos objetivos lá das próximas ações da nossa diretoria. Antes de passar a palavra para os nossos colegas, a gente tem uma outra pergunta que eu queria fazer aqui para a professora Regiane, que o cerimonialista ele também é responsável por comunicar, né? Igual a professora falou mesmo na sua própria apresentação, a gente tem essa função de fazer isso. E eu queria verificar também outra questão colocada na sua apresentação sobre alguns casos. Como que é fazer hoje a comunicação, divulgar a ciência, a pesquisa, nesses tempos atuais, onde todo mundo, ou a grande maioria, está conectado, mas nem sempre atento a consumir as notícias verdadeiras e relevantes, né, que são os casos da fake news ali, que a professora colocou durante a sua apresentação. Nós também somos cerimonialistas, somos responsáveis por fazer essa comunicação. Então, como é fazer essa comunicação nos dias de hoje, né? Todo mundo tem acesso, mas nem sempre acesso à verdadeira informação. Ai, Nicole, é um desafio, né? Eu acho que é um grande desafio, porque primeiro que a gente está com uma overdose de informação, né? Ninguém aguenta mais tanta informação, tanta fake news, tanta tela, né? Tanto WhatsApp, tanto grupo. A gente está ficando completamente cheio, né, desses milhões, né, dessa vida multiplataforma, né? Então, acho que a primeira preocupação, que lá na Agência Escola a gente tem isso muito claro, é menos conteúdo, mas conteúdos em que a gente possa investir no processo de comunicação, desde o planejamento até a divulgação, para que esse conteúdo não só chegue às pessoas, mas que ele seja, de certa forma, assimilado, né? E que cause essa participação. Para isso, a gente investe em duas coisas, no processo, como eu disse, e a gente investe também bastante na questão da experimentação, né? Então, a gente sabe que hoje, se você não tiver uma linguagem que seja diferente daquilo que está sendo, né,
muito, né, disseminado pela comunicação tradicional ou pela comunicação em geral, a gente não consegue prender atenção, né? Um termo que a gente acaba usando, que está até cansando, né, que é a coisa do engajar, né? Como é que você engaja alguém nas redes sociais? Eu já estou pegando, eu falo que eu estou pegando ranço de vários termos, assim, né? Esse é um termo, né? Gente, desculpa, minha cachorrinha aqui. Esse é o problema do trabalho remoto, né? Ela estava quietinha, mas agora ela se pronunciou, ela quis participar. Desculpa, gente. Então, na verdade, estava dizendo, né, do ranço que a gente acaba pegando com alguns termos, né? Então, essa coisa do engajamento, né? Então, hoje você tem que engajar as pessoas, né? Hoje você tem que, de certa forma, fazer com que o maior número de seguidores, né? Você tem que ter... Enfim, eu entendo isso, né? Que é uma dinâmica, mas quando você pensa a característica de uma comunicação e de uma gestão de comunicação de relações públicas e o que a gente faz na agência, que é pensar a comunicação pública da ciência, importa para a gente muito mais a participação efetiva e a qualificação do público para falar sobre ciência do que eu ficar fazendo um monte de coisa, falando muita coisa para muita gente. Né? Porque, veja, é melhor um público qualificado, né? E aí eu acho que está na essência da nossa profissão, quem são essas pessoas, o que elas sabem, como é que elas podem, de certa forma, contribuir com esse meu conteúdo, né? Do que fazer muita coisa, né? Então, mas, por outro lado, eu acho que a gente vai ter que se reinventar, né? Essa palavra é outra que dá ranço também, né? Engajamento é uma, reinvenção é outra, né? Porque a pandemia a gente está se reinventando, enfim, né? Cansa, né? Acho que a gente chegou num momento que ninguém mais está nem querendo se reinventar, né? A gente está querendo, assim, ter sossego para fazer as nossas atividades. Mas eu acho que a reinvenção, né, nesse sentido, eu acho que é pensar que as coisas vão mudar, né? Não tem como não mudar depois de tudo que aconteceu, né? Então, a questão do uso cada vez maior né, da tecnologia, das atividades remotas, né? Eu acho que para a área de vocês isso impacta consideravelmente, né? Eu acho que essa preocupação e aí eu elogio a diretoria, né, em organizar o evento do começo, meio ao fim, de divulgar, né, de colocar isso nas redes sociais, de se preocupar com o palestrante, né? E isso, gente, é fundamental, né? Porque, e aí eu não estou falando isso para puxar o saco de vocês, mas eu tenho participado de muitos webinários, né? A maioria deles, ou pelo menos boa parte deles, você cai de paraquedas, né? Você chega lá na hora, você não sabe qual que é a plataforma, às vezes a pessoa é uma plataforma que você nunca usou na vida, aí a pessoa não te avisou, aí você não consegue acessar, aí você acessa, o teu microfone não funciona porque tinha que autorizar. Então, assim, veja, né? Parece uma coisa simples, mas não é, né? É uma fala que você preparou, é um tempo que você dedicou, é um evento que eu acredito que para as pessoas que também estão, né, fazendo é importante. Então, eu acho que essa ideia da reinvenção é muito olhar para o que está acontecendo e dizer, bom, né, no que eu vou ter que investir agora, né? Como é que eu posso mostrar, né? E esse exercício, assim, na universidade foi uma coisa muito importante, porque eu assumi a direção do setor lá na UFPR, aqui, né, na UFPR, em 2018, né? A Nicole estava lá, inclusive, na minha posse, e foi muito... assumi, a eleição foi em 2018, mas eu assumi em 2019. E aí, uma das coisas que eu sempre briguei ali, né? Briguei, como eu digo, no bom sentido, e aí eu agradeço muito a essa gestão da universidade, né? O professor Ricardo Marcelo, que é o reitor, e a professora Graciela Bolzon de Muniz, que é a vice-reitora, porque desde o início eu e a minha vice, a professora Stephanie, a gente tinha como meta mostrar para a universidade a importância da comunicação, das artes e do design. Porque o nosso setor, assim como eu venho falando da representatividade feminina, ele era um setor minoritário. O segundo menor setor da universidade, né? Aquela ideia de que
Comunicar é divulgar, né? É fazer nota, sabe assim, uma ideia simplificada, né? Do que a gente fazia, né? E assim, eu tenho artistas no setor, né? Eu tenho músicos fantásticos, eu tenho pesquisa nas 3 áreas, eu tenho designers que são, né, incríveis. Então, muito do objetivo nosso foi mostrar a importância desses eixos, né, das artes, da comunicação, para a vida social e para a vida da universidade. Eu seria, né, não vou dizer que eu estou fazendo isso muito bem, né, não consigo avaliar, mas eu agradeço muito a essa gestão da universidade que deu possibilidade, né, que criou, por exemplo, e que deu subsídio para a Agência Escola acontecer, né, porque sem o apoio da reitoria e dessa parceria com a SUCOM não aconteceria, que é a superintendência. Então, eu acho que para as organizações, sejam para os comitês, sejam para a academia, seja para a universidade, a gente precisa dar condição para que as pessoas e que, né, como um todo, entendam o papel da comunicação. E a gente tem que bater nessa tecla, porque aquela velha máxima, né? Todo mundo só lembra da comunicação a hora que a vaca foi para o brejo, né? Enfim, aí quando acontece uma crise, aí todo mundo fica desesperado, querendo saber como é que faz, com quem que fala. Então, eu acho que não, né? Eu vejo, por exemplo, não sei, assim, eu falei para vocês essa área de eventos, né? Hoje, lá na Agência Escola, para mim, ela é uma das áreas que eu gostaria muito de potencializar muito mais, né? E de profissionalizar, porque existe uma visibilidade tão grande nesse mecanismo e nesse formato online, né? Que é uma coisa que a gente tinha que pensar como fazer funcionar melhor, né? A gente está gatinhando. Hoje, veja, a gente está aqui numa plataforma super, né, bem dividida, a gente tem, sei lá, mais de 30 pessoas na sala, né? Mas geralmente a gente tem feito o quê? Lives pelo YouTube, né? Que são transmitidas pelo YouTube, a gente ainda tem dificuldade, né? A Nicole perguntou sobre como é que é comunicar a ciência. Gente, é um caos. Imaginem o que aconteceu nessa live, nesse evento que falava da ivermectina e da hidroxicloroquina, né? Claro que você tem os haters, você tem aquelas pessoas que ficam lá dizendo, né, enfim, né, que a vacina não vai funcionar, que, enfim, estou sendo gentil perto das coisas que acabam aparecendo ali, né? E a gente sempre tem que se posicionar dentro de um contexto que não é um contexto, né, político, né? Ninguém está politizando a ciência na Agência Escola. Deus me livre, né? Longe de mim, eu não quero fazer isso, né? Mas eu não posso dizer numa live como essa que tratamento precoce existe, né? E que se a pessoa tomar ivermectina, ela não vai pegar Covid, né? Não posso dizer isso, porque cientificamente isso não está comprovado, né? A ivermectina ela pode funcionar, enfim, né? Para algumas outras coisas, né? Então, enfim, né? Eu acho que essa também é uma dificuldade, mas é um desafio a cada dia. Nós já temos algumas perguntas aqui do nossa plateia virtual, e uma delas você acabou até respondendo no decorrer, que é da Lília, se existe alguma expectativa de termos algo em Curitiba na área de comunicação, na Agência Escola para cerimonialistas, né? Você acabou de falar ali que é uma das áreas que você quer investir na Agência Escola. Então, Lília... Quem perguntou isso? Desculpa. A Lília. A Lília. Tá, Lília, então, deixa eu te explicar. Muito, né? Hoje a agência ela funciona como eu disse, né? A gente tem professores da universidade, a gente tem profissionais que trabalham hoje nas unidades e a gente tem professores, né? O que a gente pensa e gostaria de fazer? A gente gostaria muito de dialogar com todas as áreas, né? Então, contratar hoje é difícil, até porque não tem esse poder de contratação, né, dentro da agência. Mas uma coisa que a gente fez esse ano e que funcionou muito, né, e que daí seria legal, claro, pensar com vocês que estão aqui, né, com a Nicole, com o Francismar agora, cursos, né, pequenos cursos de extensão para o nosso pessoal da agência, né? Que entra muito nessa lógica do que a gente está chamando na agência de capacitação, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente fez cursos de
monitoramento de mídia, né? Porque a gente sentia a necessidade de melhorar os nossos perfis nas redes e poder avaliar, né, o quanto os nossos produtos tinham alcance ou não, né? Então, essa ideia, né, de fortalecer a área de cerimonial, ela é bem-vinda, né? Quem sabe a gente não articular algo nesse sentido, né? Em que a Nicole, a Adriana, o próprio Francismar, ou os três juntos, né, possam, de certa forma, falar para os nossos alunos, né? Contar essa experiência. Então, isso é super, super válido e a gente está super aberto. Ótimo, viu? Temos oportunidade para crescer ainda mais aí nas nossas áreas. Professora, nós temos uma pergunta agora da Ivone, da nossa presidente, e na sequência também de um dos diretores aqui do comitê, que é do Pedro Amorim. Então, vou pedir para a Ivone habilitar seu microfone, nossa presidente da BPC, para poder fazer essa pergunta. Ok. Muito obrigada, Nicole. Regiane, tome sua água com tranquilidade, que eu espero. Vocês, talvez em Santa Catarina não estejam, desculpe, no Paraná, né? Não estejam com tanto calor, mas aqui em Brasília nós precisamos tomar água a cada 5 minutos, porque está muito difícil, é muito seco e exige de nós. E todas nós ficamos com essa voz rofenha, assim, de tanto falar, né? Passei a tarde inteira fazendo reunião com a minha presidente da Academia Internacional, e aí falamos muito, estamos roucas por conta disso. Muito bem, mas eu queria aqui aproveitar a oportunidade para lhe dizer que um dos temas abordados hoje foi sobre a representatividade feminina, né? Que você falou tão bem. Tratar do assunto é falar na defesa de uma sociedade mais igualitária, na busca pela garantia dos direitos e equidade, né? As pessoas até fazem um pouco de confusão com relação à igualdade e equidade, né? É muito importante que equidade são direitos iguais, né? Direitos, condições iguais de trabalho. Quanto à igualdade, às vezes, mulher e homem são gêneros diferentes e a igualdade nem sempre é possível, mas a equidade é um direito, né? Então, eu gostaria de comentar com você com relação a sofrer aquelas... nós, mulheres, não só as mulheres, outros gêneros também, mas nós, porque foi o gênero que primeiro surgiu fazendo um trabalho diferenciado e que sofreu muito e sofre ainda. Eu trabalho há mais de 40 anos. Fui a primeira chefe de cerimonial de um governo de Estado. Então, eu tive que conquistar um espaço, centímetro a centímetro, para que fosse respeitada e para que tivesse representatividade, por conta de que mulher nunca tinha sido chefe de cerimonial daquele governo de Estado. Então, existia também, e ainda existe, um outro gênero que sofre o mesmo preconceito, porque ainda se diz, no ambiente dos cerimonialistas, que ou é mulher incompetente porque foi indicada pela esposa de uma autoridade, ou é homossexual, porque homens não fazem cerimonial. Por incrível que pareça, nós ainda ouvimos isso. Apesar de eu estar há 40 anos, nós já deveríamos ter percorrido um caminho de melhor sucesso nessa questão. E uma outra questão que eu queria comentar com você, e essa está fresquinha, eu ouvi ontem na Globo News um comentário a respeito da nomeação do nosso novo ministro das Relações Públicas, das Relações, do Ministério das Relações Internacionais, e que
oriundo de uma atividade de chefe de cerimonial. E o jornalista, um jornalista conhecido, nomeado, renomado, pergunta a uma colega, mas o que é mesmo que ele fazia? Ele fazia cerimonial? O que ele fazia mesmo? Ou seja, não se sabe o que se faz, né? Qual é mesmo as atribuições de um cerimonialista. Então, veja você estava reclamando da situação das relações públicas, nós vivemos o mesmo drama. O país, salvo honrosas exceções de autoridades, sabe rigorosamente qual é a tarefa e a importância da tarefa do cerimonialista. Então, eu fiquei assustada com aquela demonstração de ignorância da nossa atividade. E aí você vem me dizendo uma questão da maior importância, que é a ciência, a abordagem da ciência em todas as áreas do conhecimento. Nós queremos criar uma cerimonialística, a ciência do cerimonial. Nós precisamos, e a academia está engajada nesse processo de pesquisa, e não só pesquisar, mas divulgar, ensinar, ou seja, propiciar a prospecção a respeito da importância de se fazer esta atividade, porque esta atividade começa na nossa casa, a multiplicidade e a ramificação dessa atividade é tamanha que ela começa na nossa casa, com os nossos pais nos ensinando a comer, a receber pessoas, até chegarmos aos mais altos cargos, quando teremos que aprender a falar com uma língua culta, a tratar as pessoas de uma forma diplomática, que não crie grandes problemas para a humanidade, como estamos criando, né? Então, a verdade é que tudo isto que você disse é de suma importância para o cerimonialista. Espero que todos os cerimonialistas que a ouviram possam assimilar todas essas mensagens e colocar em prática, ir a fundo nos estudos, na pesquisa. E eu gostaria de perguntar, afinal, você sofreu muito bullying por ser mulher na sua atividade? Vamos lá, hein? Ivone, olha, primeiro eu ia dizer que a voz tá linda, viu? Tá rouca, mas tá sexy. Aqui hoje, para você ter uma ideia, Ivone, acordou uma manhã de 12 graus. Então, olha, a gente já começa a sentir um friozinho, né? E eu acho muito bacana, a Nicole citou Paulo Freire lá no começo, né? E ouvir, né, você, Ivone, estou te chamando de você, acho que, por né? favor. Muito jovem, ouvir esse teu relato, né, de como é ser mulher, né, cerimonialista, num espaço que é um espaço masculino, né, porque a gente estava aqui falando o tempo todo sobre a participação feminina, e eu mencionei o Fórum Social, a pesquisa, né, em que a gente caiu no ranking da equidade de gênero, e é curioso porque o ranking, a gente avançou na educação, mas a maior queda foi exatamente na participação feminina dentro do contexto político, né? E aí, claro, a gente entende um pouco, né, em função do último governo, de como ele se configura, mas é muito interessante pensar, né, como é que deve ter sido essa trajetória nesse lugar que é sempre um lugar em que a gente tem, como você falou, que a gente tem que ficar ali marcando a presença, né? Eu acho que alguns espaços eles são mais hostis, né, do que outros. Sim.
E aí, comparando com você, né, fazendo esse comparativo, eu acredito que, no teu caso, a pressão era muito maior, né, porque a hostilidade também é maior, desde uma questão que daí tem... Eu vejo até por relatos, eu tenho uma colega que pesquisa a questão, né, da participação feminina nesses espaços, né, de poder, enfim, né? O índice de assédio, né, moral que as mulheres sofrem nesses espaços são absurdos, né? Porque a todo tempo são as cantadas bobocas, né? São as cantadas sérias, né? São as situações de barganha, né? E que você vai ter que ficar... Gente, isso é extremamente desgastante, né, Ivone? Porque eu fico pensando, eu penso um pouco ali no meu contexto, né? E a Nicole me conhece, enfim, né? Tem o Rai aqui também, que é meu colega, e tinha um orientando o meu de doutorado aqui também. Eu tenho um perfil que daí eu acho que soma, e a impressão que eu tive, né, desse pouco contato com você, me parece, né, que também eu tenho também um perfil que é um perfil muito de contato pessoal, de conversa, né? de abertura mesmo para ouvir o outro, né? Acho que também é um pouco das características. Então, isso eu acho que potencializa ainda mais esse espaço que a gente sempre tem que ficar, de certa forma, delimitando para as pessoas, né? Então, olha, né? Não é porque eu sou educada, né? Não é porque eu sou simpática, né? Não é porque eu sou agradável, né? Que você tem o direito de avançar dentro de um espaço que não é seu, né? E por outro lado, aí tem uma questão que também eu acho que acontece, né, em ambos os casos, existe muito também essa cultura, né, que é uma cultura motivada nesses espaços, né? Então, assim, as pessoas acham, por exemplo, que os homens, principalmente, que de fazer um determinado elogio, né, num determinado espaço, não tem problema nenhum, né? Então, assim, por que você... Ai, nossa, mas você tá tão bonita hoje, né? Poxa, quem não gosta de ouvir que tá bonita, né? Todo mundo gosta, né? Mas ele não chega pro amigo dele e fala assim, nossa, como você tá bonito hoje, né? Não, né? Você faz uma excelente apresentação e ele te interrompe, né, 20 vezes para falar a mesma coisa que você falou. Isso tem nome, né? Mas, enfim, não vamos ficar aqui dando aula de gênero. Mas, assim, então, essas coisas são muito desagradáveis. Muito né? desagradáveis, sofridas, né? A longo prazo passa a ser um sofrimento e um empecilho, às vezes, para a pessoa ir em frente, né? Se ela não tiver uma personalidade, a cultura, há tempos atrás, é que a mulher bonita, por exemplo, era obrigatoriamente burra. Ela precisava provar que tinha inteligência, que tinha massa encefálica, porque era muito complicado. Para ser inteligente, precisava ser feia, mal arrumada, desajeitada. Então, era uma cultura horrorosa e que muitas mulheres sofreram muito por conta disso. E hoje, felizmente, as coisas já mudaram muito, mas esse assédio ainda existe. O homem machista, ele acha que ele tem obrigação de assediar, porque senão a sexualidade dele fica em jogo, né? Fica sob contestação. Então, o machismo ainda existe, esse machismo horroroso. Quanto mais poder tem um homem numa instituição, numa empresa, mais ele se comporta dessa forma, né? Porque o poder suscita, né, essa postura machista, e então nós precisamos ensinar as nossas jovens profissionais a conquistarem os seus espaços com muita credibilidade através do conhecimento, do profundo conhecimento, da pesquisa. Elas precisam se amar, se respeitar,
para que elas possam sobreviver com dignidade nesses espaços, porque ainda é difícil. Né? Na verdade... Excelentes colocações, né? Já vamos, né, encerrar. Deixa eu só fazer um comentário rápido. Você me perguntou, né, Ivone, se eu sofri algum tipo de assédio. Verdade. Eu sofri vários já, né? Eu acho que seriam incontáveis, né? Mas, me marca um pouco algumas situações hoje dentro da universidade, porque eu acho que na universidade, né, diferente do que a gente está comentando nos espaços, né, da política, na universidade existe um assédio velado, né? Porque é muito feio para um professor universitário assediar, né? Porque, enfim, né? Isso já está discutido dentro das políticas de gênero, mas mesmo assim esse assédio acontece. Né? Então são questões, por exemplo, que você acaba tendo que bater duro, porque senão as coisas perdem a dimensão. Né? Então, eu vejo isso muito claro. Assim, todas as vezes que eu passei por situações difíceis, né, dentro da universidade, eu sempre me perguntei, será que se fosse um homem no lugar que eu estou, isso estaria acontecendo? E eu vou dizer para você, né, para vocês todos aqui, em 80% dos casos não aconteceria. Só acontece porque eles acham que, de certa forma, existe uma vulnerabilidade e eles vão fazer isso e você vai né, enfim, né, vai ficar frágil, vai se fragilizar e não vai revidar. Comigo é raro. Vai ceder, né? Ou vai ceder ao assédio, né? Eu costumo dizer que comigo erraram, porque eu comecei a desenvolver uma estratégia me combativa. Né? Agora, claro, eu não sou rude, eu consigo identificar claramente quem é uma pessoa gentil, que está me fazendo um elogio, quem é uma pessoa que né, que está querendo criar uma situação, quem é que está me colocando numa arapuca para ver se eu caio, né? E sutilmente, Ivone, eu vou hoje fazendo isso, assim. Quando uma pessoa elogia minha roupa, eu falo, obrigada, muito obrigada, mas o que você achou da minha fala? Né? Como é que foi a minha apresentação? Né? Mas como você está, sei lá, que linda seu blazer, né? E eu digo, nossa, obrigada, né? Mas você viu, fiz um relato tão bacana, o que você achou? Gostou? E aí as pessoas elas vão ficando meio sem graça, sabe? Exatamente. Então, porque, enfim, como eu disse, né? Elogio todo mundo gosta de receber. Vamos usar as estratégias que a lei nos dá, que a vida social nos dá, para que a gente possa desarmar essas pessoas. Né? Isso. Professora Regiane, nós temos mais 2 perguntinhas, a gente já está um pouquinho ali no horário, então eu só quero, para a gente não atrasar muito o pessoal, às vezes tem outros compromissos, tá? Então, próximo a fazer uma pergunta aqui, eu agradeço a Ivone pela sua excelente colocação. Eu acho que serviu muito, assim, para muita gente. O pessoal até colocou ali no chat que, infelizmente, as mulheres se identificaram, né, com algumas questões ali. Então, muito obrigada, Ivone. Eu agradeço. Vou passar agora a palavra, então, para um dos diretores também do nosso comitê, Pedro Amorim, por gentileza. Boa noite, obrigado, Nicole. Boa noite, Regiane, parabéns pela apresentação. Parabéns também ao Francismar por trazer esse tema que eu sou um grande defensor de tudo que é equidade, inclusão, acessibilidade. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai conseguir mudar as coisas, né? Então, de parabéns e agradecer você ter aceitado o convite do comitê. Vou tentar ser breve na pergunta, por causa do tempo. Eu penso, quando eu vi o título, né, na verdade não o título, mas no seu slide estava representação e representatividade. E eu fiquei pensando o quanto que representatividade, se existem 2 palavras é porque elas são diferentes, né? Então, assim, o quanto que uma quer dizer simplesmente a ocupação do espaço pelas mulheres, estarem lá, por exemplo, 50% das cadeiras ocupadas por mulheres, por exemplo, ou o quanto que isso tem a ver com efetivamente a defesa de pautas que sejam pró-equidade, né? Porque a gente pode ter uma cadeira ocupada por uma mulher que às vezes defende pautas machistas, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, basicamente, a minha pergunta era se a gente fala de representatividade pela simples
presença feminina ou aquilo que é efetivamente defendido. E assim, fica fácil a gente pensar em exemplos na política, por exemplo, né? Às vezes uma mulher de uma bancada muito conservadora que não defende algo que é considerado pela maioria das mulheres, né? Ou já que a gente está falando de cerimonial, né? Hoje a gente tem no comitê, no CNCP Brasil, a gente tem metade, na verdade mais, né? Porque é um número ímpar, de posições do CNCP Brasil ocupadas por mulheres. São 5 mulheres e 4 homens na diretoria. Agora, isso simplesmente define ou nos eventos, não adianta este mesmo comitê fazer um congresso e todos os palestrantes do congresso serem homens, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, se é disso que a gente está falando quando a gente diz representação e representatividade. Obrigado e parabéns novamente. Pedro, obrigada pela pergunta, te agradeço também, né, pelo convite lá, compartilhando também nas redes sociais, obrigada. Não, acho que é isso, né, acho que você coloca muito bem que são duas coisas distintas, né, estar, né, ocupar esses espaços não quer dizer que a gente, de certa forma, vai conseguir defender pautas que são importantes para essa lógica, né, da equidade, da inclusão. O teu exemplo é perfeito, né, hoje a gente tem uma bancada, né, que tem uma pequena ainda, mas uma representatividade feminina, mas se a gente for avaliar o quanto essa bancada, né, eu digo no Congresso, o quanto essa bancada hoje está defendendo, negociando pautas que favorecem a equidade, elas são mínimas até dentro de uma perspectiva de retrocesso, que eu falei, né? Então, nem vamos falar nisso, que a gente se aborrece, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, que essa equidade, né, e que essa condição hoje que a gente precisa ter de discutir essas pautas dentro das organizações, perpassa por essa preocupação inicial. A primeira coisa é a gente ter essas pessoas lá, né? E depois é a gente qualificar essas pessoas para. Então, ter hoje um comitê que é dividido é perfeito, né? Mas como é que a gente também organiza, dentro desse comitê, discussões que favoreçam pautas que são pró-equidade, né? Pró-acessibilidade, pró-inclusão. E tem eu acho que várias coisas muito importantes nesse sentido. A Federal Fluminense, ela criou uma coisa que eu até tinha aberto aqui, eu posso mandar para vocês, uma coisa que foi muito interessante nesse processo de seleção, porque o que a gente percebe? Tem muita mulher na pós-graduação, muita mulher cientista, mas ainda somos menos mulheres nos cargos de docência, né? Algumas áreas, então, a gente, né, tem um índice muito menor. A Federal Fluminense, ela criou um manual de prática para processos de concurso, né, para os processos seletivos. E aí, o que eles incentivam? Que a banca tenha essa equidade, não pode ser uma banca só de homem, nem pode ser uma banca só de mulher, né, tem que ter essa equidade, e que os processos seletivos também selecionem dessa forma, né? Então, eu acho que essas práticas de inclusão e de equidade, elas têm... As organizações, as grandes organizações, já estão muito avançadas com isso, né? A gente tem muita gente que... eu fiz um trabalho em 2012, logo que eu entrei na universidade, para mapear os processos de recrutamento, de seleção, de responsabilidade social, inclusão, e a gente percebe que as grandes já fazem muito isso, né? A gente tem que difundir um pouco essa cultura nas médias e nas pequenas. Mas o que eu acho que é importante? Ter espaço nesses lugares, garantir, não quer dizer, como eu disse, qualidade, né? Mas a gente aí tem que se preocupar com esse segundo momento, que é a qualificação. No campo do político é muito mais difícil, porque a gente está polarizado e está nessa guerra, né? Mas no campo das organizações, eu acho que é um caminho que a gente precisa traçar. Eu não sei muito como é que é essa divisão. Eu conversava um pouco com o Francis Mar e ele me disse que é muito diferente, né? A organização das cerimonialistas por regiões, né? Mais homens em algumas regiões, mas eu acho que qualificar também esse grupo, né, para pensar essas questões, nossa, acho que é fundamental, e acho que a tua pergunta é ótima, porque reflete sobre essa preocupação, né, que tem que ser aquela história do local, né, da gente pensar localmente para expandir isso
globalmente, né? E hoje isso tem, né, eu vejo na universidade, é muito legal, cada vez mais grupos de pesquisa preocupados com a inclusão das mulheres, né, no espaço do esporte, na astrofísica, né, nessas áreas. Na UFPR a gente tem um projeto muito legal que é o Meninas na Ciência, né, e geralmente estão voltados para a área das exatas, da química, que é onde tem menos presença feminina, né? Então, acho que é isso, né? Discutir isso em todos os lugares, em toda hora, em todo momento. Obrigada aí pela pergunta. Obrigada, Pedro, pela participação aqui no nosso webinário. Professora, nós temos mais uma pergunta, daí a gente vai passar para o encerramento do nosso primeiro webinário com o nosso diretor, com o Francis Mar, tá? E a pergunta é eu estou até nervosa, confesso, porque tem Gilda e tem Eliane Biluz aqui. Meu Deus, que sonho que é encontrar essas pessoas em um evento. Então, a pergunta da Eliane Biluz. Professora Regiane, você conhece o trabalho que a Maria Ângela Benini fez sobre o ensino do planejamento de eventos e cerimonial nos cursos de Relações Públicas no Brasil? Conheço. Ixi, participei ativamente desse processo. A Maria Ângela, como eu mencionei, ela não só, né, foi minha professora, mas eu também, depois, quando eu comecei a dar aula na UEL, né, como temporária várias vezes, ela foi a minha maior incentivadora para que eu fizesse o concurso lá e para que eu entrasse, né, em relações públicas. Então, eu tenho um carinho enorme pela Maria Ângela. E esse trabalho que ela desenvolveu foi um trabalho que ela acabou também realizando, como eu disse, né, não só na produção científica, o que contou muito, né, porque depois ela acabou publicando livro, enfim, né, mas também nessa articulação que a Mari tinha com a formação para o evento, para o cerimonial e para o protocolo, né, então tinha especialização na época na Unifil, né, até dei aula também, então conheço muito o trabalho da Mari. Eu tenho, agora é difícil achar, mas eu tenho até o livro de eventos dela aqui, eu acabo sempre sacando ele quando eu tenho que usar lá no curso de RP. Então, com essa última pergunta, a gente está encerrando as nossas participações. Caso alguém tenha alguma pergunta, a gente vai disponibilizar o contato, professora Regiane, igual a senhora disponibilizou ali na sua apresentação, tá? Então, agradeço muito, mais uma vez, a sua participação, agradeço por ter aceito o nosso convite e de ter estrelado aí a nossa abertura dos webinários. Passo a palavra agora ao Francis para fazer o encerramento oficial do nosso dia e agradecendo mais uma vez a participação de todo mundo e da professora Regiane. Perfeitamente, Nicole. Muito agradecida pela sua mediação, condução, os participantes todos, nossa plateia virtual. E agradecer especialmente à professora, a doutora Regiane Ribeiro, da UFPR. Que privilégio nosso podemos estar aqui com mais tempo. E nosso também, que a gente já está nos bastidores, em conversas anteriores. Essa dobradinha, assim, com a agência escola, com os alunos de vocês, vamos dar continuidade nisso. A Nicole está aí para mediar isso juntamente conosco. Bom, pessoal, antes de encerrar, daqui a pouquinho o Felipe vai parar a gravação. Vou pedir que todos que queiram, que desejem, nós temos aqui 2 telas cheias em grade aqui, nós vamos fazer uma foto, né, das pessoas que estiverem participando. Todo mundo habilite aí seus vídeos. E aí a gente para a gravação e a gente também, logo em seguida, a gente pode ficar aí mais 20 ou 30 minutos, quem tiver compromisso, fica à vontade em sair, aquele velho network, aquela confraternização que a gente sempre faz nos nossos brindes ao final, tá? Então, antes eu vou dar 2 avisinhos. Professora, para suas considerações finais, perdão, pode, por favor. Bom, não, rapidamente, só queria agradecer novamente, né, ao comitê pelo convite, por esse espaço para estar aqui, podendo trocar. Queria agradecer a Ivone, né, essa participação, esse momento mesmo da gente não só se conhecer, né, mas trocar experiências. A Adriana também, que teve aqui na mediação, a professora Rabi, né, com também a preocupação, enfim, né, Pedro, Felipe, na ajuda técnica, indispensável nos momentos como esse, né, a Nicole, querida, né, já é
minha parceira há algum tempo. Só agradecer, e como a Nicole falou, não sei se eu esqueci de alguém aí, né? Mas eu estendo os meus agradecimentos para todo mundo, claro, para você também, Francis. E aí, como eu disse, né? Coloco à disposição os meus contatos, se vocês quiserem que eu responda alguma coisa que não deu tempo, eu estou à disposição. Perfeitamente, nós quem agradecemos. E aí, nos agradecimentos, ratificar os agradecimentos à presidente do CNCP Brasil, a professora Rabi, a professora Ivone, da ABCP, que é parceira, e a gente quer trazer para juntos, né, todos os acadêmicos e acadêmicas da ABPC também. A nossa Juliana, nosso beijo, né, assessora também da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, os desejos de melhoras. A Célia, especialmente a Célia, que nos ajudou muito com a divulgação, tá bom? Próximo, e aí a gente vai trabalhar já daqui uns 10 dias na divulgação do próximo evento. Felipe, secretário aqui do escritório, e o Pedro, que ajudou pra caramba. Muito obrigado, gente. Agora, nós vamos enviar um link de uma sondagem dessa, né, pelo e-mail de todos vocês, membros do CNCP, e para quem participou aqui, a gente tem o contato de vocês por e-mail, vamos enviar uma avaliação de reação, uma sondagem deste primeiro episódio. A gente tinha pensado o tempo de 1h15, estourando 1h30, mas a discussão foi tão boa que a gente extrapolou um pouquinho. Mas nessa sondagem a gente vai discutir justamente isso também, qual o tempo ideal para esse tipo de webinário que a gente quer continuar. Então, por favor, quem puder, responda lá com o tempo. E aí, já um save the date antecipado aí, reservem a data do dia 30 de abril, vai cair numa sexta-feira, e é o dia do profissional de eventos. Será a nossa data, sempre, os nossos webinários serão sempre na última semana do mês. E aí a gente levou para essa data por conta da data comemorativa. E nós vamos ter a participação da professora doutora da Universidade Anhembi Morumbi, Andréa Nakane, com um assunto bem bacana. Daqui uns 15 dias já vão ter assuntos aí, a Célia mandando sobre o tema do que a gente vai tratar, tá bom? Nossos agradecimentos a todos. Felipe, por favor, pode encerrar essa gravação. Encerramos por aqui, mas vamos continuar aqui online. E quem desejar também enviar algum